tudo certo com vocês, meus queridos? Tamo junto hoje, essa quinta-feira gostosa, para mais uma aula. Mais uma aula EAD. Estamos ainda com o problema do coronavírus. Vai se estender um pouco, né? As linhas de pico vão subir ainda. Então, temos que estudar online, né? Frente 2, módulo 6 hoje, ó. A gente já avançou, a gente terminou a frente 1 e hoje a gente vai falar da arte em Roma. Então a gente vai sempre falando assim, opa, frente 1, frente 2, frente 1, o que está acontecendo na arte? Veja só então, frente 2, módulo 6, arte romana, primeiro ano. Marca lá, Profeitor, Colégio Gênesis Objetivo, História S2, hashtag estudar na quarentena. Tem que estudar na quarentena, não podemos ficar parados. É quarentena. Vamos lá? Bora! Pessoal, a gente já viu que Roma se formou com várias influências de vários povos. Entre um dos mais importantes, os etruscos. Lembra que os etruscos que tomaram a região do Lácio e fundaram a cidade de Roma? Só que quando a gente vai analisar a arte etrusca, é muito difícil. Por quê? Eles deixaram poucos registros escritos, porque a escrita deles, na verdade, não foi traduzida até hoje. Então não conseguiram traduzir, não é igual a escrita egípcia, que acharam aquela pedra de Roseta com a tradução. Então a gente não consegue saber muito profundamente da arte desse povo antes dos romanos em si. Porque os romanos em si, eles já têm influência de outros povos, né? Inclusive da arte grega. Então, um dos maiores vestígios da arte etrusca, quando a gente analisa, são as marcas deixadas de ruínas de templos e a arquitetura urbana. Por quê? Porque a arquitetura urbana e os templos, eles eram de pedra. O resto, as casas, elas eram feitas de madeira e tijolo. Então elas se quebraram. E é óbvio que os vestígios sumiram. Os túmulos também são uma marca do que a gente pode falar dos etruscos, porque eles faziam estátuas e bustos. Para quem não sabe, estátua é estátua inteira, e busto é aquela estátua que pega daqui para cima só, sabe? Meu busto. Então, eles buscavam a realidade, parecido com os gregos. Os etruscos, eles fizeram uma arte muito humanista, muita valorização do corpo humano, muito parecido com os gregos, buscando sempre a realidade humana, tá? A gente vai ter aí os etruscos, então, fazendo grandes obras em túmulos, templos e na arquitetura urbana. E eles vão fazer uma arquitetura diferente da grega e isso vai influenciar os romanos, porque os romanos eles vão ter a influência dos gregos e dos etruscos e de outros povos. Qual que é a grande diferença da arquitetura grega para a romana? Na romana, a gente tem o uso de arcos e abóbadas. Professor, que isso, arco e abóbada? É simples, já vou te mostrar, tá? Não é abobada não, aqui é abóbada, beleza, pessoal? Vamos lá, ó. O Coliseu é uma típica construção cheia de arcos, tá? Olha o que são os arcos. Estão vendo aí? Veja que em Roma se usava muitos... O quê? Responderam aí? O que se usava na arquitetura romana, pessoal? Lembram? Usava-se o quê? Ó. Os pilares, as colunas gregas. As colunas gregas estão influenciando também a arquitetura romana. Só que o grande lance diferencial aqui da arquitetura romana são os arcos, ó. E abóbadas são arcos que se estendem assim, ó, construções em arco também. Então vejam, a construção em arcos com pedra, isso aqui é dificílimo de se fazer. É uma marca da arquitetura romana, é uma marca diferencial dos romanos, que os etruscos já desenvolveram e os romanos trouxeram e adaptaram com a grega. Isso é o Coliseu, né? Uma coisa linda. Eu estraguei aqui a obra. Deixa eu ver se eu apago aqui para vocês. Opa. Tá bom, né? Já despichei um pouquinho aqui, ó. Opa. Aí, o Coliseu. Fantástico, né? O maior palco de conflitos de gladiadores. Bom, vamos lá. Isso é o Panteão de Agripa. Quando o Otávio, lá, o Caio Otávio, ele assume como Augusto, o primeiro imperador romano, o Agripa, que era um cara de posses, um político poderoso, ele constrói aí esse panteão, ele banca esse panteão, chama um arquiteto muito bom e é construído esse panteão. Eu estou atrapalhando aqui um pedacinho da visualização de vocês, mas dá para vocês terem ideia do que eu estou falando. Isso é uma abóbada, uma construção
de um arco que se fecha num telhado. Dei uma olhada. Tem um furo aqui para entrar e circular o sol, né? Para entrar a luz do dia. E isso está lá até hoje em Roma. Uma coisa muito interessante desse panteão de Agripa é essa frente dele. Aqui a gente vê então toda a influência etrusca, né? E ó aqui a frente dele. Vamos dar uma olhada? Ó, é exatamente ele de frente agora, pessoal. Magripa Costel. Isso aqui é em latim, gostaram? Vejam só. Vejam só. Olha aqui a característica, ó. De quem que é isso aqui? Colunas? Ah, influências gregas. Mas tudo aqui, ó, o arco já lá, o arco. E a abóboda. Fantástico, né? Coisa linda essa arquitetura que o professor estraga aqui as fotos bonitas que ele escolheu para a aula de hoje. Inclusive, não dei essa aula na lousa porque eu acho que enriquece muito, né? Uma coisa legal do EAD, que eu vou até tentar levar mais para as nossas aulas, assim, nas aulas de frente 2, fazer slide. É que é tão rápido, às vezes, uma aula, que até você abrir lá o projetor, você perde muito tempo, né? E aqui em casa eu consigo pensar, esquematizar, mas ó, bem legal. Bom, os romanos reduziram então, opa, eu errei aqui, ó. Reduziram o uso de colunas. Tira isso aqui, ó. Vou fazer a aula toda por causa de um errinho bobo, né? Os romanos, eles reduziram o uso de colunas. Nossa, professor, parece uma criança de 5 anos tentando escrever com mouse, é verdade. Que era característica da arquitetura grega, como nós vimos anteriormente. Vimos nas aulas da frente 2, né, de arte grega. E a grande marca da arquitetura romana, então, é as colunas, as abóbadas, os arcos e a suntuosidade. Eram sempre construções grandiosas com força política nas construções públicas. O que é isso, força política? Eu vou fazer para mostrar que eu fui o imperador que construiu isso. Eu sou o brabo, entenderam? Outra coisa bem curiosa é a casa romana, porque a casa romana ela foi baseada muito nas influências gregas, a forma de construir as casas. E a gente vai ver um pouquinho dessas influências, tá? Ó, a casa normalmente ela tinha uma entrada. Vejam só, eu vou aqui, olha, meio The Sims agora essa parte de arquitetura da aula, tá? Aqui essa entrada. E aqui ela tinha esse espaço, ele era aberto aqui em cima. Essa abertura aqui em cima chamava-se compluvium, tá? E lá embaixo, quando chovia, vai ter tipo uma piscininha que ficava caindo essa água, porque é óbvio, né? É aberto. E aqui as pessoas se reuniam, normalmente festejos, banquetes, muito parecido com o que os gregos faziam, lembra? Só que os gregos não deixavam nem as mulheres participarem dos banquetes, principalmente em Atenas. Esse é meu copo de água, tá? É um copo um pouco infantil, mas tá bom. É porque eu ganhei de um aniversário infantil. Veja só, aqui vão ser as outras partes da casa. Eu vou mostrar para vocês em outro slide. Olha aqui, rapaz, arrumei umas imagens bravas. Mas isso aqui é a casa cortada. Vocês estão vendo que aquela parte foi aqui, ó, cortada? Ó, vou mostrar aqui onde cortaram para vocês poderem ver. Isso aqui foi cortado da planta para vocês entenderem. Mas era aquela entradinha que eu mostrei. Ao compluvium que eu falei, e aqui embaixo o impluvium, que era a piscina onde ia cair essa água e ia ficar aqui uma piscininha bonitinha. Vou botar uma água nela aqui. Ah, bonitinha. Aqui as pessoas se reuniam, ia ter um jardim nessa casa, muito por influência grega. Então a gente vai ver essas partes agora para a gente finalizar a aula. Aqui, ó, aqui eu peguei uma clássica casa romana para vocês com essas influências gregas. Também tá cortada essa parte aqui, ó, do telhado para vocês conseguirem visualizar como era por dentro ali, né, da piscininha que eu falei já para vocês, né, e como era a parte de cima ali onde caía aquela água, beleza? Ó, então que era um implúvio, era a piscininha. Vamos lá só para vocês entenderem aqui algumas partes, tá? Ó, aqui, ó, o vestíbulo de entrada era o 1. Aqui as pessoas entravam na casa. Aí logo no início desse já tinha o átrio, que é esse pátio aberto. Ele era chamado de átrio. Ele era aberto por essa entrada, por esse furo aqui no telhado que a gente falou. O impluvium, que é onde a casa, onde caía a água, né? Que a gente já viu.
que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. O tablinum, legal isso aqui, ó. O tablinum vai virando uma espécie de escritório. É como se fosse uma biblioteca, um escritório, onde normalmente os ricos faziam seus trabalhos, despachavam, assinavam documentos, tá? Triclinium, vamos ver aqui, onde está. Aqui é a região onde eles se alimentavam, né? É onde era tipo uma copa de comer, enfim. Os cubículos, né? Cubículo aqui está em espanhol, mas seriam os quartos, tá? A cozinha, vamos ver onde ela está aqui. Está no 7, aqui do lado, né? Ó, do lado da copa, até parecido com a nossa arquitetura hoje. Peristilo, que é o 8, que seria um jardim, um pátio traseiro com um jardim de inverno às vezes. Isso era uma característica muito marcante já dos gregos. Normalmente esse jardim tinha uma piscina, tá? Que eles gostavam de tomar aqueles banhos romanos, bem famosos, inclusive imperadores, né? Que mais? O altar doméstico, onde eles cultuavam seus deuses domésticos. Lá eles acendiam o seu fogo. Eles tinham um fogo doméstico sagrado, seria como uma vela mais tarde, né? Para os cristãos hoje, inclusive, tá? E uma tenda aberta que está aqui no 10, que é onde as pessoas ficavam ali numa parte descoberta. Então vejam, essa é uma típica casa de uma classe alta romana, que influenciou muito a arquitetura, beleza? Pessoal, é isso. Respondam às atividades do final do módulo, tá? Caso haja alguma dúvida, vocês me perguntem. E façam o EAD, porque o EAD é importante, né? Então, eu não estou passando TC. Em vez de vocês fazerem os TC, vocês estão fazendo aí o EAD, beleza? Estou com muita saudade dos senhores, ó. Opa, não dá. Opa, coraçãozinho. Espero que a gente se encontre em breve, que tudo isso passe, vai passar, fiquem tranquilos e a gente se vê, beleza? Marquem lá no Insta quem tiver Insta. Beijos, até mais.